Olá, sejam bem-vindos. Estamos com uma programação especial aqui na TV Alerj, com programas virtuais como esse que você está assistindo. Isso tudo para a gente se adequar nesse momento que a gente está vivendo devido ao novo coronavírus, mas para a gente levar informação até você. Hoje eu estou na companhia do Dr. Edmilson Migovski, médico infectologista, professor de medicina da UFRJ, que vai ajudar a gente aí em algumas dúvidas, esclarecimentos sobre essa doença, sobre a Covid-19 que vem atingindo toda a população. Doutor, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado pela sua ausência, né? Tão distante do Né? outro, quase uma Mas ausência. a gente vai dando um jeito como esse aqui, né, para a gente não deixar de passar informação nesse momento que é tão delicado para a população. Eu vou começar a nossa conversa com o senhor falando sobre a questão do isolamento social, porque a gente chegou num momento dessa pandemia, né, que a questão do isolamento social ficou sendo muito questionado, né? Continua o isolamento, não continua o isolamento? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o decreto do governador Wilson Witzel sobre essas restrições, né, da população para alguns lugares, para manter aí dentro de casa. Mas, na opinião do senhor, ainda tem que segurar a onda aí, ainda tem que ficar em casa para conter esse vírus? Qual a opinião do senhor em relação a isso? É assim, eu sei que as pessoas estão muito preocupadas, chateadas pelas questões econômicas nesse momento, que isso é relevante. Não dá para você dissociar a saúde das questões econômicas, né? Mas tem alguns fatores que me fazem pensar que, nesse momento ainda, o isolamento horizontal, o distanciamento social é algo que deve ser observado. A gente pode ver o que está acontecendo na região amazônica agora, né? A gente vê lá em Manaus várias pessoas, falta de atendimento, pessoas morrendo por conta de falta de estrutura hospitalar. Então, eu sei que, diferente de, um, de uma tempestade, tornado, alguma coisa assim, o que acontece? As pessoas fecham as casas, que daqui a pouco passa. É um pouco Isso. diferente da Covid, porque a gente vai fechar agora, não que depois que você abrir as portas, tudo vai passar, mas vai ter mais preparo, vai ter mais hospital, vai ter mais insumo, vai ter mais equipe de saúde, vai ter as pessoas mais treinadas, e vão morrer aquelas pessoas que vão evoluir com uma doença grave, mas não por falta de atendimento. O que vai ocorrer se todo mundo estivesse na rua são pessoas morrendo com uma doença grave, mas não gravíssima, e que, se tivesse tido acesso a um setor, a um hospital, a um respirador, não morreria. Então, esse momento é uma atitude que vale ser observada para evitar as mortes evitáveis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem a chegada de equipamentos que estavam em falta, porque houve um desabastecimento do mercado hospitalar, com chegadas de respiradores, equipamentos de proteção individual, que é outro fator que faz com que a gente seja mais rigoroso com esse isolamento. E o terceiro ponto também, que é muito importante, a questão do diagnóstico. Hoje a gente tem mais facilidade de dar diagnóstico que não tinha 3 semanas atrás. E o quarto e último ponto, não menos importante, que é a possibilidade concreta de você ter medicamentos que possam tratar os casos, evitando que eles evoluam de uma forma grave. Então, anteontem, né, no dia 20 de abril, começou uma pesquisa clínica que está testando o medicamento, que para mim é o mais promissor. Eu faço parte dessa pesquisa como conselheiro e já venho utilizando ela de uma forma empírica nos pacientes que me procuram. Mas só que a minha experiência, por mais que seja uma experiência favorável, ela não substitui de forma alguma um estudo feito num cenário controlado. Então, aquilo que eu tenho muita certeza de que funciona, eu vou ter toda a convicção depois que sair esse estudo clínico. E qual é a importância? Quanto tempo demora um estudo clínico desse? Como é uma molécula já antiga, muito rapidamente, 10 dias, 2 semanas, a partir do dia 20 de abril, a gente vai ter algum resultado. Esse algum resultado pode ser iniciar o medicamento precocemente para evitar que tantas pessoas evoluam de forma grave. Então, pode ser que, nesse momento, a gente esteja naquela transição do isolamento total, da quarentena horizontal, para, em breve espaço de tempo, abrindo para as pessoas saírem e as pessoas de menor risco. E se uma ou outra adoecer, e vai adoecer, a gente tem um medicamento que seja seguro e provavelmente eficaz para evitar que a pessoa evolua de forma grave. E esse medicamento que o senhor diz aí dá uma esperança para a população, né? Ainda mais que o senhor falou aí em 2 semanas, ou seja, em pouco tempo, né? Para a população realmente ficar aí em casa, né?
conseguir esse tempo para essa medicação ser desenvolvida, e é um medicamento que abrange mais a população, diferente, por exemplo, da cloroquina, que é muito polêmica, né, do uso da cloroquina. Como é que se dá essa fórmula desse medicamento aí, se é que assim a gente pode dizer, né? Excelente tua pergunta, porque assim, já teve mais de 250 milhões, repito, 250 milhões de pessoas já usaram o medicamento no mundo para outras indicações. É um medicamento velho conhecido para algumas viroses e uma nova possibilidade para esse novo coronavírus. Então, é um velho conhecido com uma nova indicação. E por se tratar de uma nova indicação, se faz necessário testes de eficácia. E também de segurança. Né? A gente não sabe se a pessoa com a Covid-19 vai se comportar de uma forma pior em relação ao medicamento. Vai que esse medicamento seja tóxico em quem tem a Covid-19. Então, dados de segurança para outras enfermidades já é vasto da literatura e provavelmente de eficácia, porque os dados apontam para que a gente tenha ação in vitro e ação in vivo. Esse medicamento, ele não só pega esse novo coronavírus, mas tem potencial para pegar vários outros vírus. O que ele faz, um dos mecanismos de ação, não vou detalhar porque não é o espaço, mas um dos mecanismos de ação é ele diminuir a formação de energia na célula. Então, uma célula que foi infectada pelo vírus tem que ter energia para poder ajudar a replicar o vírus. O vírus entra e sequestra essa célula que passa a seguir o bel prazer desse vírus. Então, a célula começa a trabalhar em prol do vírus, fazendo partículas virais, e quanto maior for a energia, maior vai ser a formação do vírus e mais vírus o organismo vai formar. Esse medicamento atua diminuindo a capacidade de formar energia da célula, fica uma célula mais preguiçosa, portanto, uma célula que não atende capricho do vírus. Então, baixando a replicação viral, você, em tese, diminui a gravidade. É essa a nossa aposta, um dos mecanismos de ação é esse. Então, é uma resposta que a gente vai ter muito a curto prazo. Não é uma molécula nova, que ninguém sabe o que é. Tem vários produtores desse medicamento no Brasil, só que a dose e o tempo de tratamento é um pouco diferente do habitual. E é por isso que só você faz com prescrição médica. Mas é muito, 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 muito mais seguro que a hidroxicloroquina e é para ser utilizado numa fase inicial, independente da gravidade aparente. Porque você sempre pesa risco-benefício. Por exemplo, a hidroxicloroquina você vai utilizar no paciente que está muito grave, porque ainda que ela tenha riscos, o eventual benefício, que é recuperar o pulmão dessa pessoa, vale a pena correr risco. No caso da nitazoxanida, que é esse produto novo, produto antigo, mas com uma nova indicação, ele se mostra seguro e é o ideal para você iniciar bem na fase inicial dos sinais e sintomas, para evitar que a pessoa tenha muita recuperação e uma doença de maior gravidade. Melhor ainda, né? Evitar e até ir ao hospital, né? Que é o grande problema da população, essa superlotação, sobrecarregar esse sistema de saúde. Mas antes dessa sua explicação sobre a medicação, o senhor tocou num ponto importante que é a questão dos testes, né? Que também a gente está com uma dificuldade aí de realização de testes. Faz o teste quem tem sintoma, quem não tem sintoma, tem gente que é assintomática. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a eficácia desses testes, né? Primeiro, quando fazer, em relação à falta de testes? É possível um diagnóstico, vamos dizer assim, preciso de pessoas contaminadas através desses testes? Ou devido ao contágio desse vírus é muito difícil identificar? Hoje, o diagnóstico está sendo clínico, né? Porque, embora fosse desejável você fazer os testes, tem dois tipos de testes, para a gente poder dividir assim. Tem um teste que é a sorologia, é o que pesquisa anticorpos que você sintetizou, que você produziu em resposta à infecção viral, e tem o tal do PCR, reação cadeia polimerase, que testa a presença do vírus. Então, numa fase bem inicial da doença, eu busco o vírus. Passados 10 dias, eu busco os anticorpos que você produziu em resposta à infecção por esse vírus. Então, o teste PCR é bom naquela fase inicial para você dar o diagnóstico e até, eventualmente, tratar de uma forma mais correta e orientar o paciente de uma forma mais correta. Passado muitos dias, o ideal é fazer o PCR, porque aí você acaba... O PCR não, desculpa, a sorologia. Passa a ser a carta de alforria para aquela pessoa. Eu estou doido para ter o meu teste positivo, para quando eu for na rua e o policial vier brigar comigo, eu falo assim, não, eu tenho aqui a minha carta de alforria. Eu já tive a Covid-19, a princípio não ofereço risco à população e nem risco de adoecer, pelo menos é uma verdade, a princípio, adoecer novamente. Então, assim, provavelmente o Ministério da Saúde vai lançar mão de uma testagem mais ampla para que uma amostra de pessoas testadas
represente com alguma segurança o total da população. É como se fosse uma pesquisa eleitoral. Você vai fazer com meia dúzia de pessoas para saber qual é a tendência de voto. Mas no momento que você testar muita gente, e muita gente testar positiva, um anticorpo positivo, eu posso afrouxar um pouco mais também na quarentena. Então, isso é uma informação correta, interessante. Mas, nesse momento, o diagnóstico ele vem sendo dado basicamente tomando por base a clínica que o paciente apresenta. Então, o fato de você estar hoje com uma dor de cabeça muito intensa, um quadro respiratório, perda de olfato, perda do paladar, tem sido muito marcante nessa enfermidade, dor no corpo, fraqueza. Eu até pensando sobre isso, a Covid-19 é uma mistura de dengue com gripe. Mas como assim dengue com gripe? Tem todos aqueles sinais e sintomas que a dengue dá, mas não dá com tanta riqueza, de tanto espirro como a gripe dá. Então, você acaba vendo o meio do caminho e a fraqueza, a dor de cabeça insuportável que muitas pessoas relatam. Isso é muito forte. E aí, mesmo diante de uma não certeza total em relação a ser ou não a Covid-19, eu tenho proposto tratamento empírico com esse medicamento que começou o teste anteontem, já que a gente não tem nenhum outro medicamento licenciado para esse fim. E pessoas mais velhas, por exemplo, são pessoas que tendem a ter um quadro de maior gravidade. E aí eu não fico com a coragem, embora fosse o ideal, falar assim, amigo, volta daqui a umas 4 semanas, eu te digo qual é o tratamento que vai fazer. Até lá a pessoa já agravou. E como eu tenho certeza quanto à segurança e tenho uma esperança quanto à eficácia, eu venho, ainda que off-label, né, que você prescrever sem estar baseado na bula, ousando tratar determinados pacientes para evitar que haja um agravo. E eu tenho tido uma experiência muito favorável com todos os casos que eu tratei ou que eu orientei algum outro colega médico para tratar do jeito que eu estou falando. Só para a gente reforçar, quais são os detalhes finais aí que estão sendo, né, precisa ainda ser resolvido para esse medicamento poder ir ter acesso à população? Aquilo que eu estou fazendo não tem nenhum valor científico, não tem nenhum valor, a não ser humanitário, muito mais humanitário do que científico. Então, eu sofro críticas o tempo todo. E aí, para eu não ser criticado, se faz uma pesquisa onde um grupo muito parecido recebe o medicamento, outro grupo recebe outro medicamento ou placebo. E você, depois de um tempo, abre os códigos e observa se o grupo que efetivamente recebeu o medicamento teste teve uma evolução melhor, menos tempo de enfermidade, menos complicação, menos tempo de eliminação desse vírus e se teve segurança. E aí, mesmo que seja um número pequeno de pessoas envolvidas nesse estudo, você acaba bancando um pouco mais, porque além dessa observação que eu tenho e que outros médicos têm, agora você tem um estudo que não é muito grande, mas que te permite ousar mais e indicar com menos preocupação. Entendeu? Então, assim, uma coisa é o que a ciência defende. Tem que ter comprovação científica assim. Eu tenho residência, mestrado, doutorado, fazendo pós-doutorado, eu sei o que eu estou falando, só que quando as pessoas me criticam, eu falo assim, tá bom, concordo com você, não tem um estudo duplo cego, prospectivo, placebo controlado, que fundamente a minha conduta dessa doença que pode ser grave. O que você me sugere fazer? Nada. Então, eu prefiro fazer alguma coisa que é segura e que tem um potencial grande de curar, do que efetivamente não fazer nada e ficar olhando o paciente piorar. E a minha experiência tem sido grande, tem sido muito boa. E provavelmente vai ser isso que vai ser observado nessa pesquisa clínica, que depois de 15 dias, já que o início, meio e fim da doença é muito rápido, você consegue abrir os códigos e dizer o Edmilson está certo ou o Edmilson está errado. E aí a gente segue ou não com o projeto. Certo, vamos aguardar então, né, que tudo dê certo, mas vamos falar em relação ao contágio desse vírus, doutor. Tem muita gente, a preocupação, uma das preocupações em sair de casa, tem muita gente, pega no ar, é um vírus de superfície, né? É importante ressaltar isso. É preciso levar a mão ao rosto. Explica um pouquinho, né, para a gente que está assistindo. Ele é predominantemente de contato, mas tem também transmissão respiratória se você estiver muito próximo da pessoa infectada, se a pessoa espirrar em cima de você, até porque o vírus pode ficar no ar por meia hora, até 3 horas, num ambiente fechado, como um elevador, por exemplo, é um momento que tem um risco adicional. Então, quando você usa a máscara, você elimina menos o vírus no meio ambiente, até porque 80% das pessoas que têm a Covid-19 ou que têm a infecção por esse vírus não vai ter sinal nenhum sintoma. Se você me perguntar assim, Migovski, quais são os sinais e sintomas mais frequentes de uma pessoa infectada? Eu vou dizer, a pessoa infectada, mais frequentemente, não tem nenhum sinal, não tem nenhum sintoma. A maioria vai evoluir muito bem.
Então, realmente, é esse contato. Por isso que é importante você não levar a mão nos olhos, boca e nariz, sempre ter um álcool a 70 para poder higienizar as mãos. Dentro de casa não precisa, eu só estou aqui para exemplificar para vocês. O meu também está aqui. Usar a máscara, né, que você vai colocar para sair, pode ser uma máscara de pano como essa, para evitar que você espirre, que as pessoas joguem uma saliva em cima de você. E também, eu tenho visto muito, mas é desnecessário, o uso de máscara, de luvas. Bobagem. A não ser que você esteja usando luva para você lembrar que não pode levar a mão no rosto. A luva ou aquele barbantezinho amarrado na ponta do dedo, para você não esquecer da coisa, tem o mesmo efeito, porque assim a luva também tem que ser bem higienizada. Então a luva é desnecessária, a não ser que ela seja uma informação para que você diga: estou com risco da Covid-19, minha mão pode estar suja, então não vou levar a mão no rosto. Bom, o senhor falou aí da máscara, eu também tenho a minha máscara aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na verdade, passou a ser obrigatório, né, um decreto municipal, o uso de máscaras para sair na rua. Mas tem muita gente, a gente precisa ainda esclarecer sobre o uso dessa máscara, né, doutor? Porque muita gente usa de forma incorreta, ou seja, não adianta nada, ainda prejudica outras pessoas. Vamos falar sobre como usar essa máscara de forma correta, sem se prejudicar. Vou usar o álcool 70 nas mãos, ou lavo com água e sabão. Sim. Uma vez higienizadas as mãos, eu pego a máscara, coloco aqui, assim, né? Prendo aqui atrás com elástico, ou amarro, no caso. Minhas mãos estão limpas, eu posso até ajeitar a máscara. Depois que ajeitei, não boto mais a mão na máscara, né? Para tirar, eu tiro assim, ó. Tiro assim e boto, no meu caso aqui, uma máscara que eu vou reutilizar, boto para lavar em água e sabão. Evitar colocar a mão na máscara. Por quanto tempo essa lavagem? É lavagem comum, simples, porque assim, o vírus ele tem um envelope de gordura. Então, quando você usa sabão, você dissolve essa gordura e mata e inativa o vírus. Então, rapidamente. Meia hora de molho, com água e sabão, depois você usa água corrente e bota para secar no sol quente. Se quiser, estou preocupado, eu vou passar com ferro quente, também pode. Assim, o vírus ele não é muito resistente. Por ele ter essa camada de gordura, a água, sabão ou o álcool, ela inativa esse vírus. Então, você vai utilizar essa máscara por 2, 3 ou 4 horas, ou menos, se essa máscara ficar molhada, úmida, ou se ela ficar com sujidades aparentes. E aí você coloca essa máscara dentro de um saquinho plástico e, quando chegar em casa, bota para lavar junto com as roupas que você bota, roupa comum, não tem problema. Agora, muita gente está fabricando essas máscaras em casa, né? A gente chama aí das máscaras de pano. Existe alguma recomendação para as pessoas comprarem? Porque tem se falado da dupla, né? Dupla camada, filtro. O que é correto, o que não é? Qualquer máscara caseira, mesmo que seja uma coisa rudimentar, ela vai impedir que eu, falando, jogue essa saliva na superfície e contamine outras pessoas. Então, qualquer barreira física, ela vai fazer esse papel de impedir. E você vai trocando. Né? Não é uma máscara para usar no hospital, porque aí é outra. Quando você usa a máscara em você para me proteger de você. Quando eu uso máscara em mim, eu uso em respeito a você, para te proteger de mim. Se todo mundo usar máscara, todo mundo protege todo mundo. Né? Então, assim, se tiver uma dupla camada, é bom. De repente, você usa um papel de filtro de café que as pessoas estão usando por dentro para evitar molhar a tua máscara, para você ter um pouco mais de tempo. Cada máscara tem as suas particularidades, mas eu acho que vale a pena. Não é desculpa você sair à rua sem máscara por questões de falta. E tem, inclusive, aquele que a gente chama de face shield, que é aquele capacete que é parecido com o que o soldador usa, aquele que faz assim, também é bom. Ele não fica tão colado no teu rosto, você respira melhor, o vírus não vai ter, o vírus ao sair da tua boca, ele não sai pulando, né? Ele sai sendo projetado. Então, se você coloca um face shield no seu rosto, esbarra ali e não vai ter problema de você contaminar o meio ambiente. Também tem que pegar esse capacete, lavar com água e sabão, com a periodicidade que você perceber gotículas nesse equipamento, também evitar botar a mão no equipamento. E o bom desse equipamento, que como ele cobre todo o rosto, se você for coçar a mão por alguma razão, você esbarra no capacete, você lembra que não pode ficar botando a mão no rosto. Então, ele te dá o feedback, tipo assim, não bota a mão no rosto. Você bate a mão no capacete, aí você lembra que tem que higienizar bem as mãos e aí fazer o seu rosto.
Agora, isso tudo tem que ser feito lembrando sempre de evitar aglomeração, né, doutor? Infelizmente, a gente ainda tem visto casos de pessoas que, além de não respeitarem, né, a quarentena, esse isolamento social, estão realizando aí festas, eventos, estão se encontrando em diversas regiões aí do estado como se nada tivesse acontecendo. É de muita irresponsabilidade, né? São as festas cheias hoje e os hospitais repletos amanhã. Essa é a minha observação. Eu sempre dá curiosidade de pegar assim uma dessas festas e sair mapeando ou monitorando cada rosto para saber quantos dali vão adoecer depois, porque é uma doença que tem uma contagiosidade muito grande. E como eu falei e repito, 80% das pessoas não tem nenhum sinal, não tem nenhum sintoma. Então, nesse momento, encarar todo mundo como eventualmente contaminado e não se expor a essa pessoa. Assim, mal comparando, é igual quando você vai fazer atividade sexual com pessoas que você não tem contato. Camisinha. Você não sabe se a pessoa tem ou não, é camisinha. Nesse momento, é distância, é máscara, é uma boa higiene das mãos, é não ter abraço. Porque, assim, eu já tive contato com um monte de pessoa que adoeceu um dia depois de ter falado comigo, eu já estava doente sem saber, e eu não me infectei, porque eu estou olhando todo mundo como se fosse infectado e estou abordando as pessoas como se eu fosse infectado e não pudesse passar o vírus. Vou na minha mãe, mantive uma distância de 2 metros de distância dela. Fui visitar uma amiga ontem, mantive uma distância. Tomei um cafezinho na porta, o chinelo na porta, entrei, não sentei em nada, tomei um cafezinho, bati papo, morri de vontade de abraçar, morri de vontade de beijar, de apertar a mão, mas mantive uma distância que é segura por ela e por mim, entendeu? Com certeza, é isso que todo mundo tem que ter em mente aí, é proteger você e as pessoas que você ama, né? Agora, doutor, existe um dado aí da Fiocruz que, em relação aos casos de síndrome respiratória, para quem ainda está aí na dúvida, né, se é grave ou não, apesar do senhor ter falado, acho que muita gente é assintomático, né? O período do ano passado em internações de síndrome respiratória só em um mês, né, esse ano já superou os casos anteriores. O senhor tem essa informação? É correto? Isso você pode ter certeza que se não tivesse o isolamento, seria um número muito maior, porque não só teria a Covid-19, como também outras doenças, outras enfermidades. Então, nesse momento, a gente está. Os hospitais estão vazios, as pessoas falam. Estão vazios porque as pessoas estão em isolamento, as pessoas não estão se acidentando, não estão brigando na rua. É verdade. É claro que isso tem um prazo para acabar, mas hoje em dia, uma criança dentro de casa, ela vai pegar a virose de quem? Já está dentro de casa, não está na escola. Uma criança pega, em média, oito quadros respiratórios por ano, 8 em média. Se a média é o total de 8, imagina, tem gente ficando 4 e gente ficando 12, 13, 14 vezes com quadro respiratório. E esse isolamento, então, não só reduz a incidência da Covid-19, mas de outras enfermidades. Então, realmente, eu fui visitar uma amiga também numa UPA no domingo passado, que ela estava de plantão, e eu fui levar lá bombons e sorvetes para que eles pudessem adoçar um pouco a boca de quem estava de plantão. E aí eu fui, como médico, entrei na UPA, cheia, a sala amarela, que fica os pacientes mais graves, cheia de paciente com quadro respiratório, a sala vermelha, que fica os pacientes mais graves ainda, alguns pacientes no respirador, uma agitação por conta da dificuldade respiratória, tentando se elevar, transferir esses pacientes para outros hospitais. Então, as pessoas não percebem porque não vão nos lugares, mas está um caos. Então, a minha esperança é manter esse isolamento ainda por um tempo, ter um medicamento que seja seguro e eficaz num curto espaço de tempo e as testagens para a gente poder assegurar qual é o percentual de pessoas que já foi infectado para dizer, olha, podemos abrir as portas e relaxar um pouco mais, assegurando vagas nos hospitais para atender os casos graves ou gravíssimos. Para a gente encaminhar aí para o final da nossa conversa, falando em esperança, a gente precisa falar dos curados, né, doutor? Dos curados que são aí vitoriosos, da esperança também, não criar essa sensação de pânico na população. Não é pânico, é alerta, é cuidado, né? É importante ressaltar isso. É engraçado assim, que a leitura da mídia é curioso, né? Vamos contar as pessoas que se recuperaram. 99% se recupera. Então, às vezes eu fico pensando, quando me mostra uma pessoa saindo que se recuperou,
Pode parecer alegria para você, eu vejo passar tristeza não por ela ter recuperado, e sim porque aquilo ali é regra. Aquilo lá, a princípio, não seria motivo para você noticiar. Então, eu estou falando isso porque as pessoas têm que ter, sim, a esperança, porque 80% é um quadro assintomático. Dos que adoecem, ainda assim, eu vou pegar o pior cenário. O pior cenário são os idosos, com mais de 70, 80 anos de idade. A regra é morrer ou a regra é sobreviver? Vai morrer 14%, ou seja, de cada 100, 14 vão morrer. É muita coisa, mas a maioria vai evoluir muito bem, a maioria vai se curar. Alguns vão ter dificuldade respiratória, vão internar. Então, assim, eu queria deixar claro nessa nossa mensagem que, primeiro, sair vivo da Covid-19 é a regra, não é a exceção. Morrer é a exceção. Primeiro ponto. Segundo ponto, temos uma experiência muito grande de medicamentos para ser utilizado na fase bem inicial dos sinais e sintomas, diferente da hidroxicloroquina, com perfil de segurança bem maior e com a pegada de reduzir a replicação viral para que as pessoas não evoluam para o quadro grave. Juntando esses conhecimentos que a gente está tendo, muito provavelmente a gente muda o cenário e esse desespero que alguns estão tendo nesse momento se torna, assim, uma esperança concreta e inequívoca daqui a umas 2 semanas. Essa é a minha ideia, minha certeza, e que espero que eu esteja certo nessas minhas previsões de futurologia aí, né? Com certeza, que todos nós esperamos, e tudo isso graças a profissionais como o senhor, médicos, enfermeiros, que estão aí na linha de frente, né, batalhando pela vida de todas essas pessoas. Doutor Migovski, muito obrigada pela sua participação dessa forma aqui virtual. Um abraço. Foram muitas informações bacanas passadas para quem está assistindo a gente. Bom trabalho para o senhor, aí, né, nessa caminhada de todos nós. E até breve com boas notícias, né? Quem sabe? Até breve com boas notícias e entrevistas presenciais, né? Com certeza. Um beijo para você. Muito obrigada. Um beijo, um abraço. Obrigada a você também que acompanhou a gente aqui nessa programação especial de hoje. Se cuidem, como o doutor falou, lavem as mãos, usem máscaras para a gente passar por esse momento aí de forma mais leve e tranquila. Obrigada, até a próxima. Tchau, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço.